Fala pessoal, tudo bem? A taxa Selic voltou a subir desde 2015 que ela não subia. Então, o que isso impacta nos nossos investimentos? O que isso impacta na economia do Brasil? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. Primeiramente, já curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal para a gente chegar e alcançar mais pessoas, para te realmente também receber esse material primeiro exclusivo. Então, realmente, a gente já consegue ajudar o máximo de pessoas possível. Então vamos lá, o que muda primeiramente, pessoal, quando a taxa de juros, que seria a Selic, sobe, certo? Ela estava em 2 e foi para 2,75. Primeiramente, no mercado financeiro, o que impacta seria no preço das ações. Quando a gente investe, a gente faz o que a gente chama de valuation, que seria a gente saber o preço teto que a gente deveria vender uma ação. Então como é que a gente faz isso? A gente faz por projeção de fluxo de caixa, a gente joga o fluxo de caixa nos próximos 10 anos, dessas empresas, traz a valor presente, tira as dívidas que a empresa tem e vê quanto que deveria ser o valor da empresa baseado em quantas ações tem no mercado dessa companhia. A empresa tendo mais, a taxa de juros subindo, a dívida dela vai subir muito rápida, vai subir numa velocidade maior nos 10 anos. Então, se a gente for trazer isso a valor presente, a empresa vai estar valendo menos. Isso seria o primeiro ponto que a gente tem que pontuar. Outro ponto que a gente também leva em consideração seria a renda variável. A gente começa a entrar na questão, claro, que ainda ela subiu muito pouco, tá? Em 2,75 e é baixo comparado a países desenvolvidos, que tem a taxa básica de juros de 2 dígitos. A nossa está em 2,75, ainda é muito baixo comparado. Mas o que a gente já começa a pensar e avaliar é o que isso vai impactar na renda variável. A gente vai começar a avaliar se continua valendo a pena a gente investir, por exemplo, em fundo imobiliário. Então a gente vai ficar analisando e pensando nessa questão, porque quanto mais subir a Selic, o prêmio que a gente vai estar recebendo nas ações vai ter que valer a pena. O risco vai ter que valer a pena pela rentabilidade que a gente tem lá. Claro que em ações a gente consegue 10, 12% muito fácil. Tendo uma tese de investimento, tendo um planejamento, a gente consegue ter uma rentabilidade de 10 a 12% ao ano na renda variável. Comparado a 2,75, ainda é um prêmio muito bom. Mas a gente já tem que começar a pensar e olhar para a projeção dos próximos meses. Outra questão que a gente avalia é que, como antes a taxa de juros estava baixo, tinha muito empréstimo no mercado. Estava fácil a gente ir no banco, pegar um empréstimo a uma taxa baixa para a gente colocar dinheiro no mercado. A taxa de juros aumentando, as pessoas vão ficar um pouco receosas de pegar empréstimo no banco, porque a taxa de juros vai estar muito alta. Então tende a diminuir o dinheiro no mercado. Então realmente a economia tende a acalmar um pouco. Isso seria o controle da inflação. A gente está controlando a inflação, aumentando a taxa de juros. Então a gente vai ter menos dinheiro rodando no mercado, então tende a ter menos compra, menos demanda de fabricação do produto e a inflação vai tender no longo prazo a ir normalizando, porque a inflação está muito alta. Outro ponto seria a dívida pública. Como o governo tem dívidas, a Selic aumentando, a dívida pública do governo também aumenta. Esse é um ponto que o governo tem que ficar jogando. Ele tem que segurar a inflação, mas ele segura a inflação aumentando a sua dívida. Então isso também tende a refletir em nós. Então, isso é um ponto que também a gente tem que ficar analisando. Quanto que está a dívida pública pelo PIB do Brasil, que hoje já está alta. Nos próximos anos tende a aumentar. Então a gente tem que ficar acompanhando quais vão ser a estratégia do governo para resolver esses pepinos aí na frente. Uma comparação que a gente consegue fazer ainda sobre renda fixa, a poupança ela rende 70% da Selic. Então hoje, se a Selic está rendendo em torno de 2,75, a poupança vai estar pagando em torno de 1,92% ao ano. Então o Tesouro Selic ainda está valendo bastante mais do que a poupança para a gente manter como reserva de emergência. Então eu acredito que esses são os pontos principais. A gente tem que ficar atento sempre quando acontece isso no mercado. A gente consegue procurar, eu vou deixar aqui embaixo no link aqui, quais são as projeções futuras da taxa Selic chegar nos próximos anos, para a gente ficar acompanhando. Em questão de 5 anos, a projeção do mercado é que em 5 anos ela volta em torno aí de 6%, para a gente realmente controlar forte a inflação. Então eu acredito que seja isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário se ficou alguma dúvida aqui. E nos siga nas nossas redes sociais, que também a gente consegue estar colocando muito conteúdo.
certo? Obrigado, abraço pessoal!